Olá, pessoal, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Neuroshow. E hoje a gente vai ter um episódio num formato um pouco diferente aqui. A gente vai ter hoje um bate-papo especial com um convidado. Eu estou aqui hoje com o Renato Braga. Renato, que é autor, gestor e biohacker, dedicado à integração entre ciência, espiritualidade e performance humana. A gente vai conversar aqui hoje sobre biohacking, para vocês entenderem o que que é o biohacking, como que ele pode ser aplicado e como você pode usar princípios do biohacking na sua vida. Então, muito bem-vindo, Renato. Prazer estar aqui com você. Obrigado, Tonha. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. E vamos começar. Começa contando um pouco para a gente sobre você, qual que é seu background, como é que você chegou até onde você está hoje. Cara, aconteceu tanta coisa na minha vida, mas acho que dá para enxugar ali em poucas palavras. Em 2018, eu comecei um podcast onde eu falava sobre performance pessoal. A partir desse podcast, eu comecei a me interessar mais ainda por performance pessoal, entrevistando diversas pessoas. Nisso, eu consegui entrevistar até mesmo pessoas famosas. Entrevistei Bernardinho, entrevistei o pessoal do Barbixas. Não. Consegui, assim, alcancei pessoas de diversos lugares ali para falar sobre performance pessoal especificamente, né? Dentro de diversos contextos, dentro do humor, dentro da música, até eu conhecer um médico, tá? Dr. João Vitor Nassarala, Uhum. onde eu entrevistei ele, ele me ensinou, me explicou o que é o biohacking. Eu achei super interessante, porque até antes disso eu entendia que performance pessoal estava muito ligado a você realizar as coisas mais rápido, dentro de técnicas físicas e não biológicas, e ele me trouxe um mundo novo. Cara, e partindo disso, eu comecei a me interessar por biohacking, voltei minha mídia, meu podcast completamente no assunto, comecei a entrevistar diversos médicos, nutricionistas, biólogos, pessoas que estão ali focadas nessa biologia de otimização da saúde, e comecei a expandir, cara. A partir disso, comecei a estudar biohacking profundamente. Isso foi em 2020, tá? Aí daí em diante só comecei a entrevistar pessoas ali dentro desse assunto, comecei a escrever livros sobre isso, criei blogs, enfim, comecei a me envolver. Hoje meu trabalho assim tá entre gestão de projetos e também com o Biohacking Brasil, que é um projeto que eu tenho junto com outros biohackers ali, onde a gente fala também sobre otimização da saúde. Legal, muito bacana. Já tem uma bagagem longa, então, aí, né? Uma caminhada de mais de 5 anos, né? Estudando, integrando técnicas. Muito legal. Mas conta para o nosso pessoal aqui, tem muita gente que está ouvindo e assistindo a gente aqui que nunca ouviu falar em biohacking. O que que é o biohacking para você? Cara, existem diversas definições, tá, sobre o biohacking, mas resumidamente é a otimização da saúde para a melhora da sua performance e longevidade, tá? É claro que performance ou alta performance e longevidade costumam não caminhar juntas, mas existe uma forma de você equalizar. Então, o biohacking é, primeiramente, você entender a si mesmo sobre uma ótica biológica, né? Por exemplo, em 2021, mais ou menos, quando eu comecei no biohacking, eu estava hiper animado com isso. Eu estava assistindo um outro biohacker falando ali, ele estava fazendo um desafio de 1.000 flexões em 1 hora. Achei super interessante. Ele falou: quem topa, quem topa? Eu tô animado, eu topo, bum. Beleza, topei. Só que eu tava com aquela mentalidade de 19 anos, daquele cara que fazia, sei lá, 50 flexões numa tacada só. E nisso eu já tinha 35 anos, É, já era bem mais velho. Aí, cara, quando eu comecei a treinar, eu vi que eu não conseguia fazer 8 flexões. O músculo não estava aguentando, começou a dar dor, eu tive um monte de problema. Partindo disso, comecei a implementar o biohacking. Naquela época eu já conhecia, né? E uma das primeiras coisas que eu fui orientado a fazer é um teste genético, tá? A fim de entender como é a minha biologia, né? Como o meu corpo ele lida com determinados tipos de alimento, com determinados tipos de atividade.
tá? O meu músculo ele é adaptado para que tipo de atividade? Cada um tem uma forma diferente, uma biologia diferente. Aí eu fiz um teste genético na época ali era com a Genera, tá? Genera, sim. Do Dr. Ricardo de Lázaro. E, cara, tive um feedback bem interessante a respeito da minha biologia e entendi, tá, como era a melhor forma de eu otimizar o meu corpo para fazer as 1.000 flexões, tá? E eu tentei de tudo, cara, na época. Eu tentei cetogênica, eu tentei carnívora, eu tentei high carb, tentei de tudo para tentar. Aí, conhecendo a minha biologia, eu vi ali a melhor forma de trabalhar para alcançar essas 1.000 flexões e conseguir. Depois, acho que de uns 3 meses treinando, eu cheguei nas 1.000 flexões. Ah, é, que legal. Então, 1.000 flexões né, em 1 hora. 1.000 flexões foi 1.000 flexões de 1 hora e 3 minutos, tá? Esses 3 minutos me penalizaram e eu tenho a cena na cabeça até hoje, mas Ah, eu não tenho tanto pique para fazer as 1.000 de novo, não. Mas entendendo a minha biologia, eu consegui manobrar de uma forma em que eu conseguisse concluir algo. Tá? hum, E isso, cara, foi melhorando a minha qualidade de vida, me sentindo mais disposto. Na época, era comer no meio de pandemia, alguma coisa assim, então eu trabalhava no home office, comendo uma série de porcariadas. E depois que eu comecei a aplicar e entender como que o meu corpo reage a determinados alimentos ou até fármacos, eu consegui melhorar bastante a minha atenção, bastante a minha disposição. Então, conhecer a si mesmo, tá, é o fator essencial do biohacking. Depois disso, você consegue ali trabalhar na sua performance dentro do seu limite biológico com longevidade, tá, para que você possa viver mais e com qualidade. legal. E eu fiquei especialmente curioso com essa questão sobre o que que você encontrou no seu exame genético que motivou mudanças. Quais mudanças você implementou a partir do que você aprendeu com o teste genético para conseguir fazer as 1.000 flexões? Principalmente a parte de alimentação que eu não estava acertando. O que que acontece? Quando eu conheci o biohacking, eu tinha muito aquele viés do Dave Asprey. Acho que na última conversa a gente chegou a falar sobre a dieta do Bulletproof ou a dieta cetogênicas, e eu estava com muito disso na cabeça, né? De que eu tinha que gerar uma energia limpa para eu conseguir trabalhar bem no meu melhor potencial. Não que isso seja impossível, mas para as 1.000 flexões naquele momento, tá? Não era mais improvável disso acontecer. E dentro do teste genético, eu não me lembro qual era o marcador, ele estava dizendo que a melhor forma de eu conseguir realizar atividades, minhas atividades eram. Eu não me lembro os termos, tá? Mas estava mais ligado assim. Eu me dou bem com força do que com resistência. Hum, Tá? Meus músculos eles se comportam melhor em força do que na resistência. Então, questão de força, eu precisava acumular glicogênio, tá? E para acumular glicogênio, eu preciso consumir carboidratos. Então, eu aumentei o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? É, de forma estratégica, porque eu treinava dia sim, dia não, para não fadigar o músculo. Então, dia sim, consumia determinados tipos de alimentos, dia não, outros. E fui aumentando, a fim de tentar entender, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de querer engordar ou de ter problemas, de tentar entender qual que era o ideal dentro do meu consumo calórico ali, dentro dos carboidratos inteligentes, para que eu pudesse realizar a atividade. Alcancei o ideal e mandei bala. Acho que esse foi um dos principais fatores. Mas no teste genético ele trouxe diversas informações ali, até mesmo relacionado a como o meu corpo se comporta com a cafeína, por exemplo. Tá? Eu tenho uma boa resistência à cafeína, por isso que ela não me afeta diretamente no sono, porém na qualidade do sono, obviamente, ela acaba afetando dependendo do horário. Dá bastante informação também a respeito da pele, tá? Minha pele é uma pele muito clara, então eu tenho uma tendência maior, tá, a ter problema de pele, a uma exposição direta ao sol. hum. Então, eu faço exposição ao sol sempre que posso, de manhã, mas sempre de olho no horário e no tempo da exposição também, para eu não ocasionar nenhum problema. Então, assim, ele mostra os teus pontos positivos e os teus pontos a melhorar e pontos de atenção que você precisa levar em consideração durante os hacks. Acho que esses foram os pontos assim que determinaram
os meus próximos passos dentro do biohacking ali, ou no meu objetivo ali, que eram as reflexões. Legal, que bacana. Eu fiz esse teste da Janeira também, acho bem interessante. No meu caso, eu fiquei surpreendido vendo um monte de doença que eu tenho uma predisposição grande a ter. E isso, na época, foi um alerta, assim, para começar a atuar de forma preventiva, para retardar ao máximo ou até evitar completamente que essas doenças se manifestem. É bem Exato, interessante. tem isso também, exatamente. E agora um ponto que às vezes confunde as pessoas, às vezes eu falo sobre biohacking para as pessoas e a pessoa fala, ah, mas isso daí é basicamente você manter um estilo de vida saudável, né? Qual que é a diferença entre manter um estilo de vida saudável e ser um biohacker? Cara, assim, o biohacking, ele traz você para o estilo de vida saudável, só que de uma forma mais criativa e inteligente, tá? Porque dependendo do estereótipo que você tem a respeito do estilo de vida saudável, você vai seguir uma linha, tá? O que que é saudável para o leigo? Saudável para o leigo é você substituir um almoço por uma salada. Só que não é uma ação inteligente, tá? Então, dentro do biohacking, você vai entender uma forma específica de lidar consigo mesmo. Então, tudo é personalizado. Minha alimentação, minha rotina, minha atividade física, tudo isso tá ali tailor-made, né? Tá especificamente para mim. Já na questão do fato de você buscar uma qualidade de vida, de você viver saudável, tá? Ele chega com uma série de travas que são travas sociais determinadas pela própria sociedade, vamos assim dizer. Então, quando a gente fala de biohacking, a gente fala de diversos pilares que a vida saudável acaba não falando ou passando muito, assim, de forma rasa, ok? Então, por exemplo, outros fatores também são os gadgets, que eu gosto bastante. É, quando a gente fala de vida saudável, eles citam, obviamente, os gadgets. É interessante você ter um smartwatch que consiga trazer algumas informações, enfim. Só que tem muito mais além disso. Tá? Tem muitos outros gadgets, por exemplo, quando a gente fala de neurofeedback, que assim, gadget não é a melhor não é a melhor forma de taxar, é algo muito maior, tá? Quando a gente fala de neurofeedback, mas é algo que vai trazer um retorno bem maior do que manter um estilo de vida saudável. Você vai entender exatamente como a tua cabeça funciona e partindo disso você vai criar ações específicas para você. Então eu acho que a diferença está em voar raso versus mergulhar lá no fundo e buscar no beach quais são os pontos de melhoria para a sua biologia. Um conceito que o Tim Ferriss ensina, que é o conceito de dose mínima eficaz. E eu acho que isso vai muito na linha do que é ser um biohacker, né? É entender como se fosse é como se o biohacker fosse um sniper, né? Em vez de ser alguém que só sai atirando para todo lado e testando tudo, ele vai lá e dá um tiro certeiro naquilo que vai trazer mais resultado. Uhum. Exato, exato. Estava conversando com uma das pessoas que organizam o evento do David Goggins, não especificamente do David no Brasil, mas ele inspirado no David Goggins, e os caras ficam o tempo todo ali se matando, né, fazendo uma série de exercícios, mostrando que são durões. Eu acho isso interessante, só que você transcende a barreira do que é saudável, do que é o limite do seu corpo. Então, o Tim Ferriss, quando ele fala a respeito desse mínimo diário, ali, mínimo para você manter o músculo, mínimo para você manter a sua saúde, a sua cognição. Eu acho que essa é a forma inteligente que o biohacking ensina, tá? Diferente da forma de como é extrapolado na mídia ou quando você vê na internet. Sim. E falando no Tim Ferriss, né, e já puxando o gancho aqui para grandes nomes do biohacking, quem que você considera que são suas grandes influências nessa área? Cara, primeiro, Ben Greenfield. É Uhum. o top one ali, o cara que experimenta, dá a cara a tapa, né? Ele faz as experimentações e é o cara que eu admiro, tá?
O Tim Ferriss, ele tem essa pegada do biohacker, né? Ele foi uma das pessoas que falou bastante a respeito do assunto, mas não acompanho tanto, não, até porque a pegada dele hoje é outra, tá? Conheci o Dave Asprey depois, tá? Até por ser o pai do biohacker, ou do termo biohacker, né? Por assim dizer. Acompanho, mas o que eu mais sigo ali mesmo é o Tim Ferriss. Eu sigo também o Brian Johnson, tá? Mas é mais para entender as tendências futuristas, né? Ver o que que ele está fazendo, o que que ele testou, enfim, é mais por curiosidade. Dentro do Brasil, eu gosto bastante do pessoal do Biohackers Podcast Brasil, a doutora Lu Comerlato e o doutor Ricardo Zimmermann, tá? O Dr. Ricardo Zimmermann é um dos caras ali que tem falado bastante a respeito do biohacking dentro do Brasil. E como ele é um médico voltado para a longevidade, ele consegue navegar tranquilamente desse, dessa, dentro do biohacking, né, de uma forma com autoridade. Tá? Recentemente, inclusive, ele estava até falando de peptídeos, que é um assunto que é muito embrionário ainda no Brasil e lá nos Estados Unidos é algo que já acontece há bastante tempo. Tá? Legal. Então, o podcast Biohacking Brasil, eu não sabia que existia isso. Existe um podcast Biohack, inteiro, então, sobre é, biohacking. isso, o Biohacking Brasil Podcast é da iniciativa do Biohacking Brasil, que é o que nós fazemos, e tem o Biohackers, é, Biohackers Podcast Brasil. Se você Uhum, digitar lá no YouTube, acho que você vai ver lá a doutora Lucina Comerlato e o doutor Ricardo Zimmermann. uhum. Tá? A doutora Lu, eu já entrevistei ela no meu podcast aqui, super gente fina. O doutor Ricardo ainda não consegui marcar um tempinho, mas são pessoas assim que dá para confiar no que eles falam ali, tá? Bem interessante. Legal, legal, muito bacana. É sempre bom ter boas fontes aí para a gente ir aprendendo coisas novas. E muito bom saber que um pessoal bem gerando conteúdos aqui em português também para a gente. E falando de você agora, da sua experiência pessoal com o biohacking, o que que são estratégias aí que você já experimentou e o que que você viu assim de todas as opções que existem para a melhoria de performance pessoal, o que que fez mais diferença para você? Performance ou alta performance? Vamos pensar, né? Podemos falar as duas coisas. Vamos primeiro, né, Uhum, pensar na performance e depois passar para a alta performance. uhum. O que melhorou na minha performance foi a partir do momento em que eu organizei os pilares principais ali de alimentação, entendendo como é que o meu corpo funciona e dando ao meu corpo o combustível correto, a atividade também de forma organizada e moderada, sem exageros, e o sono de qualidade, tá? Que você entender como é que é. Na época eu comprei até um Mi Band, que era aqueles fininhos ali que era bem básico, mas ele mostrava ali algumas informações interessantes a respeito do sono e eu comecei a respeitar melhor esse tempo de descanso. Só esses três pilares já me ajudaram bastante na minha performance pessoal, tá? E disso, o próximo passo ali foram a utilização de nootrópicos. Ah, de duas linhas de nootrópicos, na verdade. Eu sempre fui um pouco tímido no começo para utilizar, mas depois eu acabei fazendo testes um pouquinho mais rígidos. Alpha-GPC, Lion's Mane, NoPept, desde os naturais, tá? Ginkgo biloba, essas coisas, até os sintéticos, tá? Todos esses são liberados, então eu consigo comprar pela internet, fazer uso, fazer teste. Ajudaram bastante, desde que minha base esteja ok. Então, por exemplo, se eu estou comendo bem, me exercitando bem, dormindo bem, o Lion's Mane funciona muito bem. Há um hack para performance, por exemplo, que eu utilizo bastante até hoje, é você ficar em jejum no período da manhã, consumir pelo menos uma xicrinha de café ali, pelo menos 100
100 ml de café, 150 ml de café, junto com um aminoácido. Poxa, agora me fugiu o nome, cara. Nossa, me fugiu o nome. Dá um instante aqui que eu já pego ele aqui. Pera um minutinho. Caramba. L-tianina. A L-tianina. Eu, eu mandei manipular a L-tianina. Então, 200 miligramas de L-tianina junto com 150 ml de café ou 200 ml de café em jejum, baita hack de produtividade, cara. Sem nebulosidade nem nada, é algo que me ajuda bastante até hoje, tá? Ah, entre outros nootrópicos ali que eu, conforme eu vou lembrando, posso te passar, tá? Isso dentro da minha capacidade biológica produtiva, tá? Então, dentro da minha performance pessoal, com longevidade. Mas eu também tenho testes. Pode falar. Só um ponto que eu quero destacar aqui, que eu achei bem interessante, né? Que eu vejo que muita gente que começa no biohacking, muitas vezes vai atrás das soluções mágicas, né? Quer saber qual nootrópico usar, quer saber o que tomar para ter o desempenho melhor. E uma coisa que você pontuou, que eu achei muito bom, que é que não adianta ter essas coisas a mais se você não está com a base bem construída. Então, sono, Exatamente. atividade física e alimentação, se isso não estiver funcionando legal, não adianta, né? Pode ser até que dê algum resultado ou outro, fazer alguma coisa a mais, mas nada, né, para mim, substitui essa base. Tanto que, às vezes, eu, na minha vida, né, testando muitas coisas também, experimentando, chega um ponto que às vezes eu paro e eu tenho que parar e pensar, será que eu estou fazendo bem o básico? Será que eu estou dormindo horas suficientes? Estou comendo coisas saudáveis? Porque aí tem horas que eu paro todos os hacks que eu estou testando para me concentrar em fazer bem feito o básico, né? Exato, exatamente. O básico é o que proporciona ali 80% da sua performance natural, tá? Uhum. O restante é a cereja no topo, que vai potencializar ainda mais, tá? E aí tem as estratégias que você usou para ter uma performance acima do que é o seu padrão. Exatamente, exatamente. Aí eu já fui dentro de um acompanhamento médico utilizando fármacos da linha das anfetaminas para poder identificar ali uma melhora. E de fato há, tá? Quando a gente utiliza anfetamina, você tem uma alteração significativa nos seus neurotransmissores que ajudam ali bastante. Só que é forçar o motor, tá? Quando a gente entra em fármacos, realmente forçar o motor. E, infelizmente, muitas pessoas que quando pensam em biohacking, né, esse biohacking black hat, os caras pensam diretamente nos fármacos, né? Não sei se eu posso falar os nomes aqui, mas existem diversos nomes ali de mercado, e os caras ficam buscando isso de forma clandestina e utilizando, só que o efeito dele depois da utilização, ou seja, o desmame, cara, pode ser devastador. E tem muita gente que vai para essa linha como primeira opção, né? Isso que eu acho bastante Exato. preocupante. É. É, preocupa bastante. Uhum. Mas e quando você fala que isso força, né, o sistema, como que você faz esse uso? É um uso mais pontual ou é um uso continuado com um bom controle disso? Como é que você faz? No meu caso, foi o acompanhamento médico, tá? Uhum. Entrei em contato com o médico, conversei com ele, uma pessoa que comprou a ideia, e através disso ele falou: beleza, vamos testar, vamos fazer os acompanhamentos. Então, tudo isso a partir de uma receita controlada. Comecei a tomar, realmente vi uma grande diferença, tá? Não é nenhum top dos tops, assim, que eu acabei consumindo até para respeitar o corpo, e trouxe uma grande clareza ali em questão de ser produtivo, né? Só que essa reação não é a mesma reação em pessoas diferentes. Hoje mesmo, ouvindo
os grupos de biohackers, eu estava vendo pessoas lá relatando, pessoas que quase alucinam consumindo esse tipo de fármaco. Tá? Realmente os caras ficam doidões, assim, são coisas que realmente precisam ser controladas, tá? E da minha sugestão, da minha indicação, não utilize, tá? A não ser que realmente seja necessário. E feito de forma bastante personalizada também, né? Não é pegar uma droga do momento assim e querer começar a usar assim, Não, né? exatamente. Não tem como você pegar algo. Quando você fala de biohacking, é bem clara essa parte de experimentação, só que as experimentações elas têm um limite, tá? No começo, quando eu comecei a fazer algumas experimentações, o Dr. João Vitor me acompanhava ali, eu tinha ele ali com uma pessoa que eu poderia compartilhar. Depois disso, fiquei sozinho por um bom tempo, depois busquei outros acompanhamentos para poder fazer tudo com a maior segurança possível, tá? Porque quando você faz experimentações, você tem que ter uma sensibilidade a fim de ouvir o seu corpo, tá? Então, quando você está experimentando algo um pouco mais forte, se você não ouvir o seu corpo, você vai para a roça. Tá? E em relação aos gadgets, o que que você já usou aí que você acha legal? O que que você recomenda que faz uma diferença real assim no dia a dia? Cara, uma coisa que eu achei bem legal foi o tapete, que é uma espécie de tapete que você coloca na parte terra da sua casa, que ele imita o grounding. Uhum. Esse tapete ele é versátil porque você consegue colocar enquanto trabalha, você coloca o pé dele ele descalço enquanto trabalha, ou você pode esticar ele na sua cama e dormir em cima dele. E não tem perigo nenhum, porque ele não vai pegar fogo, nada, ele é ligado na tomada, mas daquela tomada de três, ele só funciona um. Então ele liga ali no O terra, aterramento ali, né? faz o aterramento e ele funciona bem, O que que ele tá? faz exatamente? Qual que é o propósito dele? Ele tem uma ação similar ao grounding, ao fato de você pisar com os pés descalços na terra ou na grama, tá? Ele vai regular o seu ciclo circadiano, ele vai descarregar a eletricidade que está no seu corpo, isso vai reduzir o seu estresse, vai diminuir ali a sua ansiedade, vai te regular. Coisa assim que antigamente nós tínhamos muito contato com terra, muito contato com areia, então as coisas eram mais simples. Hoje em dia, muita gente mora em apartamento, mora em lugares onde não tem acesso ao verde, à grama, e então usar um tapetinho desse ajuda bastante. Não substitui a grama, mas ajuda bastante. Legal isso, né? E aí você começou a usar esse tapete, o que que você observou, assim, de efeitos positivos dele? Cara, quando a gente faz os testes utilizando alguns gadgets, você tem uma ação integrativa. Então, não tem como você mensurar exatamente, especificamente os benefícios de uma única ação, tá? A Uhum. não ser que o gadget seja para controle de métricas, no caso da, do anel, no caso do relógio, nesse caso a gente consegue mensurar, mas para ele fica difícil, tá? Então, a ação do tapete, juntamente com uma alimentação adequada, tá? Tem uma redução na ansiedade, uma redução no estresse, tá? Um controle melhor a respeito de si mesmo, menos nebulosidade nos pensamentos. Acho que tudo isso ajuda, tá? De forma integrativa, tá? Então, o tapete ele ajuda a reduzir ali esses sintomas de ansiedade. Legal, ó, muito interessante. Eu já tinha ouvido falar do tapete de ground, mas nunca tinha conversado com alguém que usou, né? Então, e é uma coisa assim que você põe na tomada e enquanto você está trabalhando, você vai pisando em cima dele e Exato. não tem um tempo específico, né? Você vai Não, usando é um tecido, continuado. né? Ele fica meio com um tecidão Uhum. ali grande. Você pisa nele e tá ali. Então você vai trabalhando e pisando nele normal, como se estivesse pisando Uhum. no chão. Legal, legal, bacana. E o que mais em termos de gadgets? O que mais que você. Tem os óculos bloqueador de luz azul, Uhum. tá? Eu usei bastante no começo, agora tenho utilizado menos, mas preciso voltar.
Os óculos, eles ajudam a bloquear a luz azul, ajudando ali a não bloquear a liberação de hormônios para que eu possa dormir bem. Tá? Então, batendo ali 5, 5,5, seria já interessante utilizar. Tem duas cores de óculos, não sei se você já viu, tem o amarelo e tem o vermelho. O amarelo, ele tem um bloqueio menor, mas mesmo assim eficiente, que poderia ser utilizado durante o dia todo, por exemplo, principalmente para pessoas que ficam na tela o tempo todo, utilizar ele ajuda bastante a você poupar os teus olhos. E o vermelho, ele tem um nível de bloqueio maior, ele incomoda mais a utilização dele, mas ele tem um nível de bloqueio maior e ajuda bastante ali no controle para que eu possa indicar para o meu corpo que é o momento de descanso, tá? Existem diversos artigos que trazem ações controversas, muitos artigos falam que são interessantes, outros falam que não são tão interessantes, mas assim como o tapete, você precisa fazer um trabalho integrativo. Então, não é só os óculos que vão salvar a sua vida. Não adianta você colocar o óculos e ficar assistindo série até meia-noite. Tá? O óculos não vai ajudar em nada nesse sentido. Mas se você colocar o óculos, se você reduzir as luzes, aqui em casa, por exemplo, onde eu tô, deixa eu ver se ele vai aqui. É que ele não vai mostrar, mas a luz que está apresentando aqui é a luz amarela, é uma luz para descanso. Tá? Não vai mostrar aqui, mas É a luz diferente daquela também. luz branca, né? Tem muita gente que usa luz branca no ambiente. Isso, a luz branca no ambiente fica bonito, ajuda bastante durante o dia, mas à noite é importante que você reduza e Uhum. usa luzes com âmbar, essas luzes mais amareladas, escuras, assim, que ajudam ali a não atrapalhar a produção de melatonina. Uhum. Eu usei durante um bom tempo esses óculos. Eu lembro a primeira vez que eu coloquei o óculos amarelo, na hora, assim, pareceu que o meu gasto de energia caiu pela metade. Assim, foi uma sensação indescritível. E aí, é como se o cérebro tivesse entendido que ele estava gastando muita energia de forma completamente desnecessária. Então, ele me deu um conforto muito grande. Agora, o vermelho, aquele Exato. vermelho, eu achei muito ruim de usar. Não sei sua É experiência, ruim. assim, porque a gente não enxerga quase nada, né? Não enxerga quase nada. O vermelho ele bloqueia bastante. Para você sair por aí com eles, então, é quase impossível, tá? É. Para dirigir, o amarelo é melhor. Para quem dirige à noite, o amarelo ele ajuda bastante. Não bloqueia 100%, mas é melhor do que não ter. Uhum. Eu parei de usar o vermelho, sabe? Porque eu monitorava meu sono naquela época, todas as noites. E aí eu fiz um testezinho, rodei lá, né, um software de estatística para ver se o óculos vermelho estava ou não melhorando minha quantidade de sono profundo. No meu caso, parecia que não estava fazendo diferença. E aí eu pensei, poxa, estou usando o negócio e meu sono continua o mesmo, independente de estar usando ou não. E aí, na época, eu abandonei. Não sei, né, para outras pessoas, você chegou a medir alguma vez essa relação? Não especificamente a ação do óculos, Aham. tá? Eu sempre olho tudo de forma completa. Então, reduzir, por exemplo, fazer uma higienização para a noite, tá? Eu acho que vale mais você olhar para um protocolo em si, completo, do que necessariamente para medir uma única ação, Uhum. tá? Então, assim, para melhorar, redução da luz ajuda, você utilizar os óculos de forma adequada, você sair dos devices, dos dispositivos, pelo menos umas 2 horas antes, você fazer uma leitura, tá? Você realmente trazer ali o seu corpo pro mindfulness, ali pro presente, tá? E dormir no escuro, tá? Completamente apagado, num lugar fresco. Acho que é um protocolo básico ali para você melhorar a qualidade do seu sono. Legal, legal, muito bacana. Uma das coisas que eu descobri nessa mesma época que eu estava experimentando os óculos foi que um banho quente antes de dormir. No meu caso, né, isso é bem personalizado, né? Mas no meu caso, meu sono profundo aumentou consideravelmente. Hum, Tomava um banho quente antes de deitar.
Cara, bem observado. Eu estou escrevendo um outro livro, tá? Onde eu falo sobre 100 microhábitos para hackear o corpo. Tá? Hum, São hábitos que eu tenho no dia a dia que eu criei ali, coloquei os 100 enfileirado, dividido por tópicos. Dei uma modelada ali para ficar mais palatável e vou lançar. hum, E dentre eles tem, dentro das minhas pesquisas, o banho morno. Tá? Não um hum, banho quente, mas é um banho morno, que é que eu aplico inclusive com as crianças em casa, tomo um banho morno, alguma coisa, e depois relaxa. Tá? O corpo ele vai entender, ele vai relaxar, e eu não sabia que ele tinha um resultado tão benéfico assim para o sono, para a qualidade do sono. e foi algo bem impactante, assim, na época, quando eu vi. Me surpreendeu, porque eu não imaginava, né? Nesse aplicativo eu lançava várias tags, né? Então tudo que eu fazia no dia eu lançava lá. E aí, depois de Uhum. uma quantidade suficiente de dados, ele ia e fazia a comparação para mostrar as correlações e tudo mais. E esse foi um dos top ali para melhorar o sono. Que legal, cara. Mas Muito bom. e voltando para o assunto dos gadgets, então, né? Você falou dos óculos, o tapete, o que mais que são essas ferramentas aí que você já viu? Usei bastante o relógio, o smartwatch. O relógio eu uso, na verdade, eu não uso tanto hoje, tá? Inclusive, eu carreguei ele agora. Hoje eu uso mais para exercício, para controlar ali a queima calórica, para controlar ah, como é que tá os batimentos, enfim. Porque o anel ele não é tão bom nisso, mas esse é o controle que eu faço. Mas antes de ter o anel, eu controlava tudo no relógio. Um ponto interessante, cara, é que quando eu comprei o relógio, eu queria entrar no bit das minhas métricas. Então, eu queria planilhar tudo e tentar bater. Mas isso eu vi que isso, com o tempo, acabou não funcionando muito bem, porque às vezes o feedback que o relógio dá, por ser uma estimativa, tá, te deixa muito pilhado em tentar resolver os números ao invés de resolver o problema, entende? Então, eu usei ele mais para bater quantidade de passos, por exemplo. Tinha uma época em que eu tentava fazer 9 mil passos por dia. Então, controlando ali, tipo, no período da manhã tem que ter pelo menos 4 mil passos. Não tem, vou dar uma caminhada, vou fazer alguma coisa. Usando o relógio ao meu favor, ao invés de ficar escravo das métricas que o relógio me dá. Isso foi Uhum. um Bacana. ponto muito bom de aprendizado ali. Eu E achei o. interessante essa estratégia. Hum, Então, você consegue, né? A ideia é pegar os passos diários, mas dividir por períodos, né? Então, você sabe, você tem uma meta para amanhã, uma meta para outra parte do dia. na verdade, era uma preocupação minha de não deixar tudo para a noite. Na época eu Aham. morava no condomínio fechado, tinha meu filho, então à noite a gente passeava com meu filho, a gente conseguia andar, eu conseguia cumprir a minha meta naquele dia, naquela época, tá? Mas deixar tudo para a noite ia ser árduo, porque às vezes, até lá, das 10, 11 horas da noite, tá todo mundo dormindo, você não tem como fazer 1.000 passos ali, Uhum. tá? Então eu usava ele realmente para ter esse controle. Controlava o sono também, identificando as fases, sempre fui competitivo com relação a essas fases do sono. Depois disso, comprei o JC Ring, que é o anel que eu utilizo, né? Fiz algumas pesquisas de anéis no Brasil, tá? Queria algo mais próximo do Oura Ring. E o Oura no Brasil, na época, estava um pouquinho mais complexo de conseguir. Tá? Hoje, se você entrar no Mercado Livre, você até consegue. Demora, mas chega. Mas esse aqui chegou rapidinho, tá? Fiz o negócio tudo certinho e ele é muito mais preciso do que o relógio, tá? Ele, acho que por estar coladinho, ser bem coladinho aqui, tá, os sensores, ele consegue monitorar bem. Eu fiz uma comparação entre o relógio e o anel e vi que o anel ele foi muito mais preciso nas horas em que eu acordei, o tempo que eu fiquei acordado. Eu tive uma noite que eu acordei 3 vezes por causa das crianças. E eu meio que fiquei de olho nesse tempo e quando eu comparei, eu vi que o anel ele foi muito mais preciso no tempo em que eu fiquei acordado, no tempo em que eu fiquei sem me movimentar, acordado na cama,
tá? É uma diferença em que o relógio não tinha. Legal. Então, o anel e o relógio são interessantes ali para ter as métricas do dia a dia. E esse seu anel, ele mede um monte de coisa, né? Eu tava lendo, hoje você publicou alguma coisa sobre ele, né? Eu tava vendo lá e parece Isso, que ele tem um monte de métricas que eu nem imaginava que dava para fazer. tem, tem bastante coisa legal, cara. Tem coisas que são, assim, grande parte disso são estimativas, né? Então, por Uhum. exemplo, a oxigenação do sangue. A forma de você medir a oxigenação do sangue de uma forma calma e tal é você ficar parado, ter o tempo certo. Então, ele está em 98. Se ele chegar em 93, 92, já é preocupante. Aí eu procuraria um médico e tudo mais. Então, possivelmente estaria cansado. Ele mede também a minha ansiedade, né? Ele, com base nos batimentos, na média de batimentos cardíacos ali do momento, ele consegue dizer se eu tive um dia onde eu fiquei mais nervoso ou foi um dia onde eu fiquei mais calmo. Então, com base nisso, eu consigo entender e falar, não, olha, é o momento de eu reduzir o café, é o momento de eu mudar onde eu trabalho, ou, sei lá, mudar a minha rotina. Então, eu consigo ter feedbacks para eu conseguir ter uma melhora contínua, tá? E o legal desse anel é que ele utiliza inteligência artificial para dar um feedback. Então, ele pega todas as métricas e manda para você depois de uma forma personalizada. Bacana isso, bacana. Eu achei super interessante essa ideia do anel, né? E esse modelo que usa inteligência artificial, eu acho que é algo que tá bem promissor, né, daqui para frente. Assim, acho que para a comunidade do biohacking, inteligência artificial é uma mão na roda, assim, para processar É, dados e tudo mais, né? eu tenho, assim, ele é muito, muito legal, mas eu tenho minhas preocupações também, né? Porque se você não cria um agente que esteja especializado em você, ele vai retornar informações ali que não estão ligadas à sua biologia, né? Então, pode extrapolar em alguns aspectos, principalmente se tratando de nootrópicos, né? Fiz uma série de testes ali para tentar criar é, uma série de algum tipo de nootrópico, utilizando o que a gente tem de natural para melhorar a performance, por exemplo. E quando você pede para ele extrapolar, ele realmente extrapola. Tá? Então, dependendo da pessoa, se tem alguma comorbidade, alguma coisa, ele não vai levar em consideração, não. Ele Uhum. vai retornar aquilo que você pede. Aí pode ser um problema. É, Queira, eu quero um dia, estava até pensando nisso, cara, da gente substituir todos esses gadgets por um chip ligado a uma inteligência artificial que me mostre tudo. Cara, imagina ter isso. Acho que é o próximo passo ali da humanidade, é ter um chip que controle não, que retorne ali as informações da sua biologia e uma IA especializada em você que pudesse te dar feedbacks, te orientar ao melhor caminho. Outro dia, aqui no canal, eu até apresentei uma reportagem sobre isso. Foi um artigo científico publicado recentemente, na verdade, que é bem nessa linha. Eles fazem a coisa num nível um pouco mais profundo. Eles têm um implante cerebral, um eletrodo implantado, que aí faz medidas do que o cérebro está fazendo, junta isso com informações dos batimentos cardíacos, e ele tem duas possibilidades. Uma delas é quando perceber a ansiedade aumentando, ele gera um sinal para alertar a pessoa. Existe a modalidade já de intervenção direta também, que é se ele percebe a ansiedade aumentando, ele já gera um pulso elétrico para o cérebro direto, através desse eletrodo implantado, para acalmar a pessoa. Caramba, cara. Isso, assim, mais para uma população clínica, né? A pessoa que tem transtornos graves de ansiedade, pânico e tudo mais. Uhum. É algo que já existe. E aí existe uma inteligência artificial centralizando esses dados, né? Processando para tomar essas decisões sobre quando que ativa um sistema, quando que ativa outro, né? Então Cara, já eu acho isso fenomenal. Assim, o fato do mecanismo tomar uma ação por você é um pouco assustador, né? é, Mas tirando essa parte, o fato de ter o controle, tá? De ter outra pessoa pensando a respeito da sua melhora biológica, cara, fenomenal. Acho que é, esse é o futuro aí da humanidade.
Essa parte de confiar cegamente na máquina que realmente eu acho que assim, é um perigo em potencial, né? A gente vê, né, carros elétricos, carros autômatos, né? Quer dizer, Uhum, e assim, acho que a humanidade está passando por um momento agora de acostumar com esse tipo de coisas, né? Para a gente agora é muito assustador. Eu acho que daqui a 50 anos esse tipo de coisa não vai assustar tanto mais. exato. Acho que para o Tipo, pessoal daqui 50 anos o que vai assustar é o nosso passado, né? O fato de não ter. uhum. E, mas legal. E o que você indica, né? A gente está caminhando aqui para os 10 minutos finais, Uhum, para quem está começando no biohacking, quem viu aqui, achou interessante, quer aprofundar, quais são os uhum. passos aí? O que você recomenda? Cara, não ir na onda das pessoas, não ir na onda da internet. É muito fácil você olhar para a internet e ver ali, principais hacks para isso, principais hacks para aquilo e tentar aplicar. Primeiro, construir o básico, que é entender a sua biologia, entender o seu combustível, a sua alimentação, entender qual a atividade que melhor se encaixa para você, melhorar a qualidade do sono. Cara, a partir disso, você já tem o pacote básico em mãos. Tá? Nisso já leva um tempo para a pessoa se auto-entender, e partindo disso, a pessoa consegue, é, dentro de um autoconhecimento, dentro de uma pesquisa mais focada em si mesma, e melhorando. Eu tenho dificuldades para fazer tal coisa, eu queria melhorar meu foco, queria melhorar minha atenção. Cada caminho desse ali tem uma forma de resolver partindo do básico. Então, eu acho que eu back to the basic. Legal, muito bacana. Conta pra gente um pouco também sobre seus livros. Você falou que tem alguns livros que você fez já nessa linha, né, do biohacking. Conta um pouco pra gente desses materiais. Tenho. Na verdade, eu não costumo comentar muito, porque são coisas mais impulsivas, mas eu tenho um que eu falo, que é o Biohacking Guia de Bolso, onde eu falo sobre os principais hacks que as pessoas que eu entrevistei realizam. Então, depois de um tempo entrevistando diversos biohackers, né, entrevistei pessoas da Inglaterra, da África, de Portugal, do Japão, de vários lugares, eu fiz uma somatória ali dos principais chás, dos principais, é, enfim, dos nootrópicos, até psicodélicos que eles acabam utilizando. Coloquei tudo isso ali e divulguei. Acho que se você entrar lá no Hub do Biohacking Brasil, você vai encontrar de graça, inclusive. Fiz um outro também, falando a respeito do sono, alta performance através do sono, que foi uma pesquisa para você melhorar a qualidade do sono. Então, ali tem todos os hacks necessários, os protocolos possíveis para melhorar a qualidade do seu sono. E o que eu estou construindo agora, que são os 100 micro hábitos para melhora da performance, melhora da longevidade. São micro hábitos que eu tinha anotado aqui e fiz um consolidado de todos eles e vou divulgar aqui nas próximas semanas. Legal, muito bacana. E você tem cursos também na área do Ah, biohacking? eu tinha, cara, eu tinha, mas eu acho que o curso hoje está um pouco mais passado nesse sentido, né? Como tem muita gente falando a respeito do assunto, tem muita coisa de graça na internet. Acho que Uhum. não vale muito a pena você criar algo. Então, tudo que eu tenho a respeito de biohacking, coloquei lá no Hub do Biohacking Brasil. Legal. E o Hub do Biohacking Brasil, para o pessoal que tiver interesse, como é que eles fazem para ter acesso? É só digitar Biohacking Brasil no Google, vai aparecer lá a nossa URL. Lá tem o site biohackingbrasil.com.br, tem um link que vai levar para a School. School é uma plataforma de comunidades, tá? E lá é só fazer o cadastro, o acesso é gratuito, tá? A gente já está, se eu não me engano, em 60 e pouco, quase 70 pessoas, se eu não me engano, ali. A tendência é aumentar. E tem novidades para vir por aí, tá? A gente está conversando com pessoas de fora do país
para a gente criar algo ainda maior, tá? Dentro da América do Sul. Vamos ver o que vai rolar disso tudo. Legal, nossa, muito bacana. É muito legal essa iniciativa, né, de unir pessoas que têm interesse nessa área, porque eu comecei no biohacking 10 anos atrás, né, em 2015. Uhum, E assim, no início eu me sentia muito perdido, né? No sentido de não ter. Eu tinha as informações às vezes, mas não tinha com quem conversar sobre essas coisas, né? Trocar uma ideia e ver o que está funcionando para um e para outro. Então, exato. ter esse contato é bem legal, né? Tem o grupo no WhatsApp também, né? Que é um grupo para pessoal do biohacking que tem tido umas conversas muito boas também, né? Tem. Tem vários grupos, na verdade, de biohacking, são interessantes. A gente optou por criar uma comunidade paralela justamente para reduzir os ruídos de assuntos um pouco mais complexos, né? Então, dentro da comunidade, a gente tem mais liberdade para falar de experimentações, falar um pouquinho de alguns pontos mais profundos que, se você colocar em alguns grupos, pode gerar certos ruídos aí. Uhum. Legal, muito bom. Renato, obrigado por essa conversa. Foi realmente muito enriquecedora. Eu aprendi muito, né? Depois eu vou reassistir para fazer minha listinha de coisas para colocar em prática. Achei especialmente Uhum. interessante a ideia do tapete e o anel também. Legal. Fiquei interessado em Muito bom. conhecer mais a respeito disso. Muito Muito bacana. bom. Eu que agradeço pelo tempo aí, cara, pelo esse bom papo, tá? Quando sair, você compartilha comigo aí para eu divulgar para a galera. Com certeza. Tá ótimo. Valeu, então vamos despedir do pessoal. Depois eu continuo conversando com você aqui rapidamente. Mas grande abraço então para quem está assistindo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Semana que vem a gente continua com o Neuroshow, toda sexta, no mesmo horário, ao vivo, com mais novidades aí para vocês.